Eu não estava infeliz o suficiente para sair, mas também não estava feliz o suficiente para ficar. Se você clicou nesse vídeo é porque você se identifica muito com esse momento. Porque a maioria das vezes a gente não escolhe de cara uma carreira. A gente vai sendo empurrado pela vida e pela necessidade de trabalhar, de fazer dinheiro, de se manter. Geralmente é no auge dos 20 e tantos que a gente se depara com o fato de que a gente não tá feliz com a escolha que a gente fez. Ou com a escolha que a vida fez a gente fazer. E era exatamente nesse momento em que eu tava quando eu desisti da minha carreira na publicidade. Eu construí uma carreira ao longo de muitos anos, trabalhei muito duro, eu dei tudo de mim e de fato eu tava colhendo os frutos disso. Mas no fundo, eu não tava feliz. Eu não me enxergava fazendo aquilo por mais 5 anos. Muito menos me aposentando nessa profissão. Eu tinha uma carreira, eu tinha estabilidade, eu me sentia cada vez mais vazia de mim. Foi aí que eu decidi fazer uma transição de carreira quase chegando aos 30 anos. A primeira coisa que acontece quando eu pensei, e você também pensa em transição de carreira. Medo, muito medo. Eu tinha medo de parecer ingrata, eu tinha medo de começar tudo de novo aos 28 anos e principalmente medo de perder tudo que eu já tinha construído, tudo pelo qual eu trabalhei ao longo de muitos anos. Por mais que eu tivesse muito medo, aquele sentimento de não me imaginar aposentada naquela profissão fez com que eu traçasse um plano. E é sobre isso que é esse vídeo. Qual o seu plano para sua transição de carreira esse ano? Primeira coisa é encontrar algo que você já é naturalmente boa fazendo, que possa virar uma fonte de renda. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo, talvez você já até saiba o que você quer fazer. Por exemplo, no meu caso, eu amo moda desde criança. Com 8 anos, eu não tinha mais uniforme da escola. Cortava todos os meus uniformes da escola para costurar roupa para minhas bonecas. Com 12, 13 anos, eu comecei a criar minhas próprias estampas em camisetas para vender na escola. Ela era muito empreendedora, fala a verdade. E nessa mesma época que a gente tinha o Orkut. E no Orkut tinha um rolê chamado Irmandade Gloss, que era uma comunidade. E lá ela lançava desafios mensais pra gente conseguir reproduzir um conceito com um mini editorial. Você tinha que fazer fotos que entregassem aquele conceito com o que você tinha em casa. E o auge da minha adolescência foi quando eu entrei pra Irmandade Gloss e comecei a produzir conteúdos entregando esses desafios. Depois o Orkut acabou, a gente migrou pro Facebook, logo veio o Instagram e eu já comecei a estudar pra fazer faculdade de moda. Comecei meu primeiro estágio numa agência de relações públicas. Fui estagiária, fui assistente, depois eu fui sendo promovida, até que eu não tinha mais tempo para produzir conteúdo. E veja bem, não era que eu não gostava do que eu fazia, eu gostava, eu era boa, mas deitar a cabeça no travesseiro e dormir estava cada vez mais difícil. E aí eu comecei a pensar, eu também sou boa criando conteúdo, mas como transformar um hobby, algo que eu amo fazer, na minha principal fonte de renda? E aí a gente já vai para a dica número 2. Analise as suas finanças, analise suas responsabilidades financeiras. Faça um cálculo do mínimo de dinheiro que você precisa para sobreviver mês a mês e arcar com seus compromissos sem ter dor de cabeça. A ideia é que você consiga entender um custo fixo mensal para sua vida e comece a guardar dinheiro para construir uma reserva financeira para quando você estiver fazendo sua transição de carreira. Não é largar tudo e seguir seu sonho, é se planejar, porque dinheiro e contas são coisas reais, meu amor, vai bater na sua porta. Não adianta você estar realizando o seu sonho desesperado porque seu nome tá sujo. O que eu fiz foi planejar de 6 meses a 1 ano de contas pagas para eu conseguir guardar dinheiro e saber que eu tinha aquela reserva mês a mês para pagar as minhas contas enquanto eu perseguia meu sonho. Para isso também é inteligente você pensar em uma segunda fonte de renda, sei lá, fazer bolo de pote, vender Demilos, vender Natura, enfim. O importante é ter uma reserva financeira para você contar e ter sempre algum dinheirinho pingando, porque de grão em grão, meu amor, a galinha paga as contas. Agora a terceira dica que eu fiz e tem me ajudado muito, um plano de ação de curto, médio e longo prazo. Onde você quer estar na sua nova carreira daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses? Cada step conta. Lembre que você está construindo uma carreira quase que do zero. Não vai levar tempo para essa carreira de fato se consolidar. Você precisa ter um plano de ação a curto, médio e longo prazo para acompanhar o sucesso da sua nova carreira. Por exemplo, nos 6 primeiros meses você vai estar testando ali a sua nova atividade, enquanto você está usando o seu dinheirinho da reserva de emergência para pagar as contas, tá vendo? Ó? Agora, possivelmente em 1 ano, sua nova carreira já pode estar rendendo frutos financeiros. Às vezes, em 1 ano, você não vai conseguir o mesmo salário que você tinha na sua carreira anterior. E tá tudo
tudo bem, porque é um processo. Por isso que é importante que você conte com a sua reserva financeira e seja consistente. Todo o dinheirinho que entrar, você precisa guardar também. Projetar a renda pra frente, pra você ficar menos ansiosa no mês seguinte. E depois de 1 a 2 anos, possivelmente você vai estar consolidando sua nova carreira. Lembra, sua carreira anterior não foi construída do nada. E a quarta dica, minha amiga, é desapegue da sua carreira anterior. Durante esses 6 meses, 1 ano, 2 anos, você vai pensar inúmeras vezes se você fez a escolha certa. Você vai sentir medo de novo inúmeras vezes. Mas a segurança de ficar aonde você tá é ilusória se você não se vê fazendo aquilo por muito tempo. E agora, a última dica e pra mim a mais importante. Tenha um plano B. Se a sua transição de carreira não der tão certo quanto você imagina no tempo que você estimou, você precisa ter um plano B para colocar em prática. Seja esse plano B voltar para sua carreira anterior, porque você deixou as portas abertas, né, meu anjo? Por exemplo, esse tempo todo o meu plano B é o meu carro. Se a coisa apertar, eu tenho o meu carro para fazer entrega, ou eu posso vender o meu carro. E aí, se eu chegar no ponto de vender meu carro, com certeza eu volto para minha carreira anterior. Mas você entende como ter um plano B é importante? Plano B não é fracasso. Plano B é estratégia. Porque transição de carreira não é se jogar cegamente no seu sonho. É sobre alinhamento, estratégia e uma tentativa de uma vida muito mais feliz. Aos 28 anos, eu decidi expandir. Encerrar minha carreira na publicidade para começar uma carreira nova como criadora de conteúdo. É extremamente desafiador? Com certeza. Mas já tem me feito tão mais feliz que, de verdade, enquanto eu não trocaria minha vida antiga por essa não. E você? Conta pra mim qual que é a transição de carreira que você quer fazer. Se você quiser acompanhar como tá sendo esse processo da minha transição de carreira aqui no canal, conta aqui nos comentários pra eu saber que vocês se interessam por esse tema. Ufa, foi tão bom tirar isso do peito. Agora eu vou. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.